pessoal, essa aula de hoje, a gente chama de aula, né? É para você que estudou bastante o ano inteiro, que teve um ano corrido, um ano intenso de estudos e está precisando de aquela última afinada, aquela revisão rápida para ficar um pouquinho mais calmo para a hora da prova. É essas dicas de hoje que vocês terão. Agora, pessoal, eu vou acompanhar vocês nas questões de física. Vamos lá para a tela que eu vou mostrar para vocês. Faz favor, gente. Ó, aqui. Vamos direto para a primeira questão. Gente, questão que caiu no ano passado. Alguns sistemas de segurança incluem detectores de movimento. Nesses sensores existe uma substância que se polariza na presença de radiação eletromagnética de certa região de frequência, gerando uma tensão que pode ser amplificada e empregada para efeito de controle. Quando uma pessoa se aproxima do sistema, a radiação emitida por seu corpo é detectada por esse tipo de sensor. Vamos a sequência lá, olha o que é perguntado. A radiação captada por esse detector encontra-se na região de frequência. Vamos voltar para o texto? A radiação captada, volta lá. Está aqui, ó. Quando uma pessoa se aproxima do sistema, a radiação emitida por seu corpo é detectada. Então, que radiação que ele está pedindo? Ele está pedindo a radiação emitida pelo corpo. O corpo tem uma temperatura próxima da temperatura ambiente, emite radiação infravermelho. Vamos virar as opções aqui. Essa questão ficou de simples solução. Eu precisava ter o conhecimento. Aumentando a temperatura, aumenta a frequência da radiação emitida. Vocês já viram aquela câmera? Tem câmeras com sensores de infravermelho? Olha, igual no filme do Predador. A visão do predador era uma visão que ele captava o infravermelho, justamente isso, tá? A visão infravermelho do que ele percebia as pessoas estavam emitindo infravermelho. Tem também aquela câmera que passa quando visualiza o atleta para mostrar a temperatura no músculo, a temperatura nos órgãos, a temperatura no cérebro. Diferentes temperaturas emitem diferentes faixas de radiação de infravermelho. Vou aumentando a temperatura, vou aumentando a frequência dentro do infravermelho. Se a temperatura tiver cerca de 1000 graus, 2000 graus, eu passo a emitir na faixa do visível. Mas na temperatura ambiente, eu estou emitindo infravermelho. Vamos para a próxima questão, gente? Olha lá, a resposta é infravermelho. Está lá, a radiação emitida é no infravermelho. Essa questão é muito interessante. O Enem gosta de trazer charge, traz ilustrações, juntando com toda a parte de conhecimento. Vamos acompanhar lá na tela comigo. O Enem de 2014 cobrou a seguinte questão. Um professor utiliza essa história em quadrinhos para discutir com os estudantes o movimento dos satélites. Nesse sentido, pede a eles que analisem o movimento do coelhinho considerando o módulo da velocidade constante. Vamos lá para o quadro, vamos lá para a história em quadrinhos. O que aconteceu? A Mônica tacou o coelhinho em cima do Cebolinha. O Cebolinha desviou, errou, passou reto. Se a gente observar aqui no terceiro quadrinho, olha lá, tá a impressão que está acontecendo o quê? Está dando a volta na Terra, passou de novo, acertou ele. Depois de uma volta na Terra, o que aconteceu? O coelho entrou em órbita. Gente, eu fiz os cálculos disso aqui, não era o que era cobrado não. Ela teria que ter arremessado o coelhinho a 30 mil km por hora. Não precisava se preocupar com isso não, a questão era um pouco mais simples. Vamos na sequência. Ó, desprezando a existência de forças dissipativas, o vetor aceleração tangencial do coelhinho, no terceiro quadrinho volta para lá. No terceiro quadro, está ilustrando o quê? O objeto entrou em órbita, o coelhinho entrou em órbita, como se fosse um satélite orbitando a Terra. Nessa situação, desprezando a resistência do ar, como ele falou para a gente, eu tenho que a velocidade constante. Se a velocidade é constante, dá uma olhada aqui, olha a pergunta. A aceleração tangencial é zero. Eu tenho a resposta. Talvez o que pudesse confundir algumas pessoas seria o item, vamos observar aqui, o item D. Perpendicular à sua velocidade linear dirigido para o centro. Essa aceleração aqui, ela existe. Vamos voltar na figura. Eu tenho um movimento circular. Existe aceleração centrípeta, mas não é o que foi cobrado. O que foi cobrado está aqui, a aceleração tangencial. Ainda a respeito dessa questão que caiu, se vocês procurarem lá no canal do Mad Smart no YouTube, procurem lá, Vinícius Montai, a órbita dos planetas. Tem uma animação específica a respeito dessa questão. Vocês vão gostar, acompanhem lá.
Voltando aqui, vamos dar uma sequência. A próxima questão está lá. Uma questão um pouco mais antiga, questão de 2011, que está cobrando a parte de magnetismo. Uma questão bastante recorrente no Enem. Olha lá. O manual de funcionamento de um captador de guitarra elétrica apresenta o seguinte texto. Esse captador comum consiste de uma bobina, fios condutores enrolados em torno de um ímã permanente. O campo magnético do ímã induz ordenamento dos polos magnéticos na corda da guitarra, que está próxima a ele. Assim, quando a corda é tocada, as oscilações produzem variações com o mesmo padrão no fluxo magnético que atravessa a bobina. Isso induz uma corrente elétrica na bobina que é transmitida até o amplificador e daí para o alto-falante. O menino começa a ler isso. O que eu entendo de guitarra elétrica do texto que está falando? Eu nunca peguei uma guitarra na mão, complicou, estou perdido. Vamos lá, gente, vamos acompanhar a questão? Será que ela é tão difícil assim? Um guitarrista trocou as cordas originais de sua guitarra, que eram feitas de aço, por outras feitas de nylon. Com o uso dessas cordas, o amplificador ligado ao instrumento não emitia mais som, porque a corda de nylon, o que aconteceu? Parou de funcionar. A guitarra, vamos voltar para a pergunta, olha o que ele falou lá, guitarra elétrica. Gente, trocou a corda de aço por uma corda de nylon. O que acontece? Nessa situação, o nylon ele não sofre magnetização, o amplificador não vai funcionar mais. Gente, acompanhe as questões, são questões do cotidiano. Vocês precisam relacionar os conteúdos que são passados para vocês em sala de aula com eventos que vão acontecer no seu dia a dia. O Enem adora isso, questões que vão estar sendo utilizados, o conceito da física, para resolver os problemas do dia a dia. Olha lá na tela de vocês, www.youtube.com/medsmartângulo. Lá tem uma série de vídeos, professores dando aulas, dicas para vocês vão gostar muito. Gente, esse bloco de física é por aqui. Se quiserem mais dúvidas, manda para a gente está aqui para responder para vocês. Obrigado, pessoal. Por enquanto é só. Na sequência, nós voltamos com o professor Zamba na aula de Química.